O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão invocando o meu nome e dirão: eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Prestai atenção e não vos alarmeis, pois estas coisas têm de acontecer, mas ainda não será o fim. Porque há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Tudo isto será apenas o começo das dores. Nesse tempo, entregar-vos-ão à tortura e à morte, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então muitos vão sucumbir e mutuamente se hão de trair e odiar. Surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão muita gente. De tal modo aumentará a maldade, que a caridade de muitos se refriará. Mas aquele que preservar até ao fim será salvo. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje a missa de sétimo dia, nossa irmã amorosa Silva, e damos graças a Deus por todos os bens e os dons que recebeu ao longo da vida e sobretudo o seu testemunho de fé. O seu testemunho de fé, como todos sabemos, as muitas dificuldades que enfrentou. Qualquer mãe nunca deseja que um filho parta antes dela, e ela sentiu 2 filhos partirem. Portanto, nós colocamos diante do Senhor todas as dores e aquilo que fomos vendo ao longo da vida, a sua firmeza, a sua fé, a sua coragem para enfrentar a vida. Nós hoje celebramos na Igreja a primeira perseguição contra a Igreja desencadeada pelo Imperador Nero, depois do incêndio da cidade de Roma. Quem vai hoje a Roma ainda poderá ver as ruínas do grande incêndio que surgiu por invejas e maldades políticas, e depois culparam os cristãos. E como Pedro e Paulo eram conhecidos em Roma, tinham chegado há 4 anos, mais ou menos 4 anos, portanto foram dos primeiros a ser perseguidos e martirizados. E portanto Pedro foi crucificado, como nós vimos ontem. Não aceitou ser crucificado como Jesus, preferiu ser de cabeça para baixo, e Paulo foi a cabeça cortada com a espada. Portanto, e tantos mártires, crianças, casais, difamações, tanto sofrimento que foi causado, e portanto nós lembramos-nos a todos. Há um Papa, São Clemente. São Clemente é o 4º Papa, que escreveu uma epístola aos Coríntios a narrar estes factos. A epístola de São Clemente aos Coríntios não está na Bíblia, porque teve que haver um critério, e a Igreja no princípio colocou, portanto, os Atos dos Apóstolos e terminou ali. Mas é uma grande epístola, uma grande carta que São Clemente enviou à Igreja de Coríntio. Portanto, nós sabemos que São Pedro, um ano antes da morte de Cristo, no ano 32, Cristo disse-lhe: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, foi aí que Pedro começou a ser o chefe da igreja, até o ano 67, veio a ser martirizado por causa daquele grande incêndio em Roma. Depois de Santo Linus, de 67 a 76, Santo Anacleto, de 76 a 88,
e São Clemente, de 88 a 97. Com estes papas, ainda São João Evangelista era vivo, que foi só, partiu no ano 103, 102, 103, por aí. São Clemente, nesta epístola aos Coríntios, diz assim: sendo vítimas de fanatismo iníquo, deram-nos um magnífico exemplo de fidelidade. Deixemos os exemplos dos antigos e falemos dos nossos atletas mais recentes. Apresentemos os exemplos generosos do nosso tempo. Vítimas de fanatismo e da inveja, os que eram os maiores e mais santas colunas da Igreja sofreram perseguição e tiveram de combater até à morte. Isto diz São Clemente. São Clemente para a Igreja de Coríntio. Coríntio ficava na Grécia. E, portanto, estava a escrever-lhe esta epístola, esta carta. Ponhamos diante dos nossos olhos os bons apóstolos. Por causa de um fanatismo iníquo, Pedro teve de suportar duros tormentos. Não uma ou duas vezes, mas muitas. E depois de sofrer o martírio, passou para o lugar que lhe era devido a glória. O mesmo fanatismo e rivalidade deu a Paulo ocasião para alcançar o prémio da paciência. 7 vezes foi lançado na prisão, exilado e apedrejado. Tornou-se pregoeiro da palavra no Oriente e no Ocidente e conseguiu uma extraordinária fama com a sua fé. Nós sabemos que no tempo o mundo dividia-se em Oriente, o mundo que era o mundo conhecido, o mundo romano, Constantinopla, que hoje é Istambul, que era um grande centro da Igreja do Oriente, da civilização do Oriente, e Roma do Ocidente. Paulo passou a pregar, diz Clemente, pelo Oriente e pelo Ocidente. Depois de ensinar o mundo inteiro, a caminho da justiça e de chegar até aos confins do Ocidente, sofreu o martírio que lhe infligiram as autoridades e partiu deste mundo para o lugar santo, deixando-nos um exemplo perfeito de paciência. A estes homens, mestres de vida santa, juntou-se uma grande multidão de santos e eleitos, que, vítimas de ódio iníquo, sofreram muitos suplícios e tormentos, e assim se converteram para nós num magnífico exemplo de fidelidade. Vítimas do mesmo ódio, sofreram perseguição muitas mulheres, como Danaides, Dirces, que, suportando graves e horríveis suplícios, correram até ao fim a árdua carreira da fé e, sendo fracas de corpo, receberam o prémio nobre do triunfo. O fanatismo dos perseguidores separou esposas dos maridos, alterando o que disse nosso pai Adão: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O fanatismo e a rivalidade destruíram grandes cidades e fizeram desaparecer numerosas povoações. Escrevemos-vos isto, irmãos, não só para vos recordar os deveres que tendes, mas também para nos incitarmos a nós próprios. Encontramo-nos na mesma arena e combatemos o mesmo combate. Deixemos, portanto, as preocupações inúteis e vãs e voltemos para a norma gloriosa e venerável da nossa tradição, para compreendermos o que é belo, o que é bom, o que é agradável ao nosso Criador. Fixemos atentamente o nosso olhar no sangue de Cristo e reconheçamos como é precioso perante Deus e o seu sangue, que, tendo sido derramado pela nossa salvação, alcançou para o mundo inteiro a graça da conversão. Isto diz São Clemente, também mártir. Todos os primeiros papas foram mártires, e, portanto, eu repito, São Pedro, do ano 32 a 67, foi martirizado no ano 67, São Linus, de 67 a 76, Santo Anacleto, de 76 a 88, e São Clemente, de 88 a 97. Todos estes papas foram papas no tempo de São João Evangelista, que foi o último a partir, portanto, no ano 102, 103. Demos glória a Deus pelos mártires, por aqueles que tiveram coragem de muito sacrifício e muita dor suportar o Coliseu de Roma, que foi
espetáculo de grandes crimes e que hoje se mantém de pé por causa de um sacerdote católico que não deixou roubar as pedras para a memória daquele lugar onde os cristãos foram martirizados. E agora não recordo o nome do santo, que muito trabalhou incansavelmente. E se nós virmos o Coliseu de Roma, falta muita pedra, que foram roubadas para construir casas em Roma. E está lá de pé porque um santo se opôs e o povo obedeceu, graças a Deus, para que o Coliseu hoje, que é um lugar turístico de Roma, não devemos esquecer como lugar de martírio, de dor, onde muitos cristãos foram devorados pelas feras, onde era um espetáculo, espetáculos que se pagavam para ver martirizar cristãos. Hoje vivemos num mundo em que as perseguições começam a surgir. Nós estamos a ver o que está a acontecer na França. Todos nós sabemos que não é possível a França manter-se com as opções que fez, e rezemos pela França. Também hoje os juízes do Brasil deram uma decisão que nós, como cristãos, temos que nos interrogar: o que é a justiça? O que é a justiça? Porque nós vemos na Europa, no mundo ocidental, muitos países querem imitar o Brasil. Querer imitar o Brasil. O que é a justiça? A justiça é um dom e tem que haver regras. E não pode ser por capricho A, B ou C. E aquilo que hoje aconteceu no Brasil, alguns veem com muito folclore, veem com muita superficialidade, é muito, muito, muito grave. Muito grave para todo o Ocidente. Para todo o Ocidente. E rezemos pelos nossos irmãos, porque aquilo não é só para o Brasil. Aquilo vai ser alargado. Há a tentativa da justiça, porque os mártires de Roma foram todos martirizados depois da sentença de justiça. Todos foram martirizados com uma sentença de justiça. Todos os mártires foram sentenciados. Ninguém foi por acaso. Todos tiveram uma sentença. E a justiça, temos que rezar para que a justiça continue a ser justa. Seja louvado nosso Jesus Cristo.